Boa noite a todos, nesta noite maravilhosa, onde estamos mais uma vez a falar sobre o capítulo 22 de 1 Crônicas, onde Davi faz preparativos para edificar o templo. Glória a Deus. Eu sou aqui o pastor Adilson Teles e gostaria, antes de mais nada, pedir aos irmãos que dessem um like nesse vídeo, assim como pediria também que vocês compartilhassem esse mesmo vídeo e também se inscrever em nosso canal Despertar 607 para a glória de Deus, para que nós sejamos abençoados. Amém? Pois bem, nós estamos aqui no capítulo 22 e Deus dá uma ordem a Davi para que ele comece a fazer os preparativos. Ele começa a fazer os preparativos para a construção daquele templo, que é o famoso Templo de Salomão. Deus, ele precisava preparar tudo isto. Por quê? Porque o templo, ele representava a vinda do Messias, que viria sobre a terra. Aí você me pergunta, mas por que Davi mesmo não fez esse templo? Porque Davi, por ele ter lutado em muitas guerras, a mão dele estava suja de sangue, irmãos. E Deus, ele não pode trabalhar desta forma. Olha que interessante. Tem muitas pessoas que fazem as coisas de qualquer jeito, mas as coisas para o lado de Deus precisa ter lei, ordem e decência. Então Deus pede para que haja a preparação, porque Salomão ainda é pequeno, ainda é uma criança de certa forma, e Salomão não entende muitas coisas, mas Deus vai abençoar Salomão, porque Salomão vai construir o templo santo, mas Davi, ele precisava deixar pelo menos o fundamento de preparação, porque Davi era o pai de Salomão, e Deus ordenara que Salomão fosse o rei. Então veio madeira de cedro, com muita abundância, muita fartura, ferro para fazer os pregos, também madeira para fazer as portas, enfim, toda uma situação de preparação. Ou seja, ele deixou a coisa, de certa forma, andando para Salomão. Mas o objetivo de Deus com tudo isso era o quê? O objetivo de Deus para com isto era criar as condições necessárias para a vinda de Jesus. Então, a vinda de Jesus, a vinda de um Messias, ungido de Deus, para livrar os homens do pecado. Então Salomão, logo em seguida, vai ser empossado, ele já está grande, e Deus, ele vai prosperar, né? Ele vai prosperar essa casa do Senhor, porque o templo representa o homem perfeito, o Filho de Deus, como Jesus dizia: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que Deus habita em vós? Então o templo seria algo
como se fosse uma imagem para poder ter a preparação para a vinda de Jesus, de um Messias naquela época. Jesus não era para nascer lá na época que ele nasceu, era para nascer na época de Salomão. Vocês sabiam disto? Por isso Deus preparou toda aquela coisa, toda aquela situação, para que quando o Messias chegasse, tivesse toda uma preparação, tanto do lado material, quanto do lado espiritual. Os povos, né? Os povos teriam que ser preparados para a chegada de um ilustre. É igual, por exemplo, quando você vai receber uma visita, o que você faz? Você deixa a casa suja ou limpa? Claro que limpa. Você vai preparar todo o ambiente, vai varrer, vai passar pano, vai limpar os móveis, porque você vai receber uma visita ilustre. Então, como o Messias estava para vir, então Deus ele começou a preparar o ambiente. E esse ambiente era o templo, o famoso templo de Salomão. Porque os homens eles tinham que se unir de tal forma com o Messias, para que o Messias tirasse o seu pecado. Porque até então o pecado era justificado com sacrifício de carneiro, ovelhas e assim por diante. Mas aí viria, né, o verdadeiro sacrifício, que era Jesus. Mas a gente percebe, irmão, que tudo isto não aconteceu. Tudo isto não aconteceu. Deus fez de Salomão um grande homem, o homem mais poderoso, mais bem preparado para a chegada do tal Messias. Mas isso não aconteceu. Vocês sabem por que não aconteceu, irmãos? Vocês sabem por que não aconteceu? Porque entrou a tal da idolatria. O problema foi a idolatria. As pessoas adoram uma idolatria. Vocês já repararam? Parece que as pessoas amam a idolatria. Parece que as pessoas amam se prostrar diante de outros homens ou diante de outros deuses. Aí outro dia eu fui conversar com uma pessoa. Não, mas isso é só naquela época. Não, meus irmãos, é até hoje. O mesmo Deus daquela época é o mesmo Deus da agora. Então a gente vai perceber que os homens, eles começam a decepcionar a Deus. E o poder começa a chegar até a cabeça. Salomão, ele foi muito próspero. Ele foi muito rico. E ele começou a encantar as pessoas dos vários reinos ao redor. Então, ele começou a mudar a concepção de muita gente. E aí, o poder chegou aonde não deveria ter chegado, na cabeça. Então, as coisas começaram a mudar. Deus, até um certo ponto, ele estava trabalhando, abençoando, dando muita prosperidade, mas num determinado ponto, Deus teve que se afastar.
Aí Salomão começa a cair em desgraça. É por aí, irmãos. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente faz, com o que a gente leva, com o que a gente traz. Tudo aquilo foi preparado para a vinda de um Messias. Mas o Messias não pôde vir, por quê? Porque houve a tal da idolatria, houve a tal da corrupção, que é o que acontece até os dias de hoje. Como que Deus vai abençoar? Mesmo hoje, Deus não tem como abençoar quando tem corrupção, quando existe má fé das coisas. Não tem como Deus abençoar, irmãos. E esse passa a ser um grande problema para a humanidade. Porque todas as vezes que isso acontece, sabe o que vai ter? Um prolongamento na história. Então, de Salomão até a vinda de Jesus foi 1000 anos. 1000 anos. Porque depois de Salomão houve a divisão de Israel e Judá. Houve um problema muito sério naquela época. Quando existe uma divisão é porque o inimigo invadiu o trabalhar de Deus. E as pessoas não compreendem isto. Aí foi 2 tribos para um lado e 10 tribos para outro. Aí como os descendentes de Salomão começou a se guerrear entre si e ser idólatras. Deus não tinha mais como fazer mais nada. Tinha que deixar e permitir que o povo viesse a sofrer. Infelizmente, a Israel é dissolvido, porque é invadido por outros reis, e Judá, posteriormente, quase no finalzinho lá, foi invadido por Nabucodonosor, rei da Babilônia. E entre uma coisa e outra, deu quase 200 anos, 70 anos de cativeiro do pessoal de Judá e mais o de Israel. Até que começa uma outra preparação para a vinda de Jesus, que foi mais 400 anos, dando, portanto, uma faixa de 1000 anos, por causa de um erro, por causa de um problema de natureza idólatra. Deus, ele queria realmente fazer um grande trabalho ali com Salomão. Deu do bom e do melhor, ouro, pedras, tudo. Aquela obra do Templo de Salomão passou a ser uma das maravilhas do mundo daquela época. Mas de nada disso adiantou nada, porque os homens não entenderam e houve a divisão, para depois sim vir, como diz em Malaquias, né? Vir uma pessoa para preparar a vinda de Jesus. Mas isso já passa a ser uma outra história. Mas o mais importante aqui é que as coisas não aconteceram do jeito que Deus queria que acontecesse. Então é bom a gente entender essas coisas para não permitir, irmãos, que as coisas saiam fora do controle, também na nossa época. Porque todas as coisas que acontecem é uma preparação para Deus fazer o término do trabalho dele na terra.
E nós estamos vivenciando isto, irmãos, neste momento da história. Estamos vivenciando isto, a preparação final para um grande trabalho de Deus nessa terra. Será que nós estamos de fato preparados para tudo isso? Deus preparou pessoas grandes no passado, mas a maioria deles não entenderam o trabalho de Deus. Mas Deus está nos preparando também, em pleno século 21, para fazer a consumação do trabalho de Deus sobre essa terra. E as pessoas, e cada um de nós, estamos de fato preparados ou não? Então é algo para se meditar. Será que nós vamos cometer os mesmos erros do passado? Ou a gente vai pensar melhor para não fazer tanta besteira e não deixar que o trabalho de Deus vá à bancarrota? Então, por isso, irmãos, tem que haver uma preparação. Uma preparação. Amém? Vamos vir até aqui, certo? Tá bom. Vamos pensar, irmãos. Vamos pensar. Para que os erros não venham a ser novamente trazido para a nossa época. Vamos ser responsáveis pela história. Não vamos viver de oba-oba, de blá blá blá, não. A coisa é séria. O trabalhar de Deus, da providência de Deus, é uma coisa muito séria. Não é conto de carochinha. Certo? Não se esqueça, irmãos, de dar o seu like, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Certo? Amém? Glória a Deus. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.